aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós falaremos sobre dois gêneros textuais da tipologia expositiva jornalística. O primeiro deles é o anúncio publicitário e o segundo é o texto jornalístico. Nesses dois gêneros textuais, a finalidade é expor uma informação, expor ou convencer sobre um determinado fato ou assunto. No primeiro, que é o anúncio publicitário, a principal finalidade é persuadir a sua clientela, persuadir o seu público-alvo. Então, por exemplo, esse anúncio publicitário ele pode ser sobre determinados assuntos, diversos assuntos, que tem como seu principal objetivo convencer o seu interlocutor, convencer o seu público-alvo. Então ele é muito utilizado em propagandas, em outdoors e outros gêneros textuais ligados à publicidade. Dentro da propaganda, em canais de venda, a principal finalidade é justamente persuadir o seu interlocutor. E esse gênero textual está vinculado ao sistema do capitalismo porque ele influencia na promoção de vendas, ele influencia no consumo como um todo. Então, nesse caso, ele é uma principal ferramenta para a indução de vendas, para justamente ao consumo. O consumo de determinados produtos, aliás, de variados produtos. E como nós estamos falando de publicidade, a publicidade ao longo da história ela foi se reinventando. Desde a propagação da TV nos anos 50 e a promoção de diversos, por exemplo, os romances de folhetins, que é uma publicidade da poesia, por exemplo, e no decorrer da história ela foi se modificando. E hoje tudo é publicidade. Se você quiser investir em um determinado ramo, em um determinado negócio, você precisa de ter uma boa publicidade. Você tem que dar visibilidade. Então a principal fonte de consumo, a principal fonte de renda é vinculado a essa publicidade, a esse meio capitalista onde vivemos. Então tudo é divulgação. E o anúncio publicitário, ele tem como principal finalidade, desculpa aí, enganchou aqui, tá? A principal finalidade é chegar ao interlocutor, convencê-lo, ou seja, persuadi-lo para a compra de algo, para fazer alguma coisa. Tanto é que todos os verbos devem estar no imperativo, dando uma ordem: compre, venha, faça. Então, alguns desses verbos, todos os verbos utilizado dentro desse gênero textual deve estar no imperativo. Já o texto jornalístico ele tem a finalidade de expor uma informação, expor uma opinião, argumentá-la. Então é um texto expositivo mesmo. Dentro do gênero jornalístico, nós temos outros gêneros que se enquadram, como por exemplo a entrevista, o artigo de opinião, o editorial, a resenha e vários outros. Nesse caso, a principal finalidade, eu posso até colocá-lo juntamente nesse gênero jornalístico, a crônica, por exemplo. Então, ele tem como principal finalidade expor algum fato, um acontecimento, mostrando aí com argumentos plausíveis uma informação. Então, para explicar um pouco desses gêneros jornalísticos, desses gêneros textuais ligados ao gênero jornalístico, como por exemplo o artigo de opinião, que vai fundamentar uma informação e colocar o seu ponto de vista, dar a sua opinião. Então, dentro desse artigo, ele vai fundamentar, ele vai mostrar a notícia e vai argumentá-la, dando o seu ponto de vista. Já a entrevista ressalta informações, uma conversa onde é um jogo de perguntas e respostas, onde vai formulando e o entrevistado ele vai respondendo e vai se organizando a estrutura da entrevista. E vale ressaltar que a entrevista é vinculada a um assunto. E geralmente os entrevistados são pessoas que conhecem sobre determinado assunto
e tem opinião formada e respeitada por uma parte da sociedade. Já o editorial é muito parecido com o artigo de opinião, mas difere totalmente, porque no caso, o artigo de opinião, ele vai mostrar uma opinião do próprio autor. Já o editorial, ele vai mostrar o posicionamento do jornal, a opinião do jornal sobre determinado assunto. E a resenha, geralmente mostrada em algo vinculado aos jornais também, ou a outros viés da educação, mas ele tem como finalidade mostrar um resumo de um livro ou de um filme, é um ponto de vista sobre um livro ou um filme. Só que esse resumo, na verdade, ele também costuma dar o ponto de vista do autor. Então a resenha é um ponto de vista crítico de um livro ou de um filme. Também vale ressaltar que o gênero jornalístico e publicitário ele é muito cobrado nas provas externas, como o Enem, vestibulares e outras agremiações aí, das provas externas, como por exemplo o SPAES. Então, nesse caso, pessoal, vale ressaltar a importância de conhecer esses gêneros textuais. Eu espero que vocês tenham entendido. Por hoje é somente isso, tá? Um abraço carinhoso e fiquem com Deus.